Olá, meu nome é Eduardo, eu sou aluno do curso de Física e nesse vídeo falaremos um pouco sobre quarks up e down. Desde a Grécia Antiga, nós pensamos sobre o que são feitas as coisas no nosso dia a dia. O filósofo pré-socrático Anaxímenes de Mileto, por exemplo, pensava que a origem de todas as coisas seria o ar. Para Tales de Mileto, o princípio de tudo era a água. Mas uma das ideias mais interessantes veio da escola atomista, por volta do século V, antes da Era Comum, de que tudo é feito de duas coisas, os átomos e o vazio. Átomo, que significa indivisível, seriam partículas minúsculas, invisíveis, eternas, imutáveis e indivisíveis. Só que essas ideias estavam apenas no campo da filosofia, e entram no meio científico moderno apenas no início do século XIX, com a teoria atômica de Dalton, proposta pelo químico, físico e meteorologista inglês John Dalton. Apesar de baseada em experimentos, nenhum deles comprovava a existência dos átomos. A teoria atômica de Dalton tinha então alguns princípios, dentre eles os seguintes: os átomos seriam indivisíveis, todos os átomos de um mesmo elemento seriam iguais entre si, átomos de diferentes elementos são diferentes e a massa de um composto seria igual à soma dos átomos que o compõem. Hoje em dia, através de experimentos, sabemos que a maior parte desses princípios estão errados. Em primeiro lugar, os átomos são divisíveis e formados por partículas menores, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Segundo, os átomos de um mesmo elemento não são iguais entre si. O que define um elemento é a quantidade de prótons no seu núcleo. Porém, há diferentes isótopos de um mesmo elemento, e cada isótopo possui um número diferente de nêutrons em seu núcleo. E uma pequena massa de um composto vem da energia de ligação entre os átomos. Outros modelos foram sendo propostos conforme os novos experimentos foram feitos e novos resultados obtidos. E assim, um modelo ia substituindo o outro. Sabemos que nem mesmo os prótons e os nêutrons são indivisíveis. Até onde sabemos, os elétrons são. E chamamos essas partículas que atualmente são consideradas indivisíveis, ou seja, não é possível dividi-las, de partículas elementares. O modelo que explica características dessas partículas e como elas interagem umas com as outras é chamado modelo padrão da física de partículas. Esse modelo foi explicado melhor no vídeo Partículas Elementares, do outro Eduardo. Mas se nem mesmo os prótons e os nêutrons são indivisíveis, do que eles são formados? Como mencionei, de partículas elementares. Mas quais? De quarks, mais especificamente os quarks up e down, e um pouco de cola, para juntá-los. Não de cola de verdade, afinal, cola é feita de átomos também, mas de partículas que são mediadoras da força nuclear forte, chamada de gluons. A palavra gluon vem de glue, que em inglês significa cola. Mas o que são quarks então? Quarks são partículas que interagem com as quatro interações elementares: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Você pode aprender mais sobre essas interações nesse vídeo, produzido pela Nicole, aqui do Anima Física. Disso, tiramos que os quarks têm carga elétrica e massa, pois interagem com a força eletromagnética e a força gravitacional. Os quarks têm carga elétrica fracionária, 2/3 de E para o quark up e menos 1/3 de E para o quark down, onde E é a carga elétrica elementar. Um próton tem carga elétrica 1E e um elétron tem carga elétrica menos 1E. Através das interações fundamentais, especialmente da força forte, os quarks mantêm-se unidos através dos gluons, que é aquela cola que eu falei, e formam outras partículas, que são conhecidas como hadrons. Mas vamos nos concentrar nos prótons e nêutrons. Os prótons são formados por 2 quarks up e um quark down, e os nêutrons são formados por 2 quarks down e um quark up. Desse modo, se somarmos as cargas dos quarks, vemos que o próton tem carga elétrica 1E e o nêutron tem carga elétrica nula. Mas se olharmos para a massa dos quarks, vemos que ela contribui para apenas 1% da massa do próton, e os gluons não possuem massa. O resto da massa vem da energia de ligação entre os quarks, segundo a equação de Einstein, E igual a mc², onde E é a energia, m a massa e c a velocidade da luz. Ou seja, energia e massa são equivalentes, e um pode ser transformado no outro e vice-versa. Uma curiosidade interessante é que nunca encontramos um quark isolado na natureza, nem mesmo em experimentos. Sempre observamos eles formando baryons, uma partícula formada por 3 quarks, e mesons, uma partícula formada por 2 quarks. Por hora é isso. Quem sabe abordaremos outros assuntos mencionados nesse vídeo em uma outra oportunidade. Obrigado por assistirem e confiram os outros vídeos aqui do Anima Física.